Vamos entender então o que é o adicional de periculosidade. Eu expliquei para vocês no bloco anterior que é sobre a impossibilidade da acumulação do adicional de periculosidade e insalubridade. Vamos ver a fundamentação, vamos ver em quais condições eu devo pedir o adicional de periculosidade, perfeito? Então, falamos aqui, ó, tá aqui na lateral, adicional de insalubridade, risco à saúde. Eu costumo dizer que o adicional de insalubridade, ele é a venda da saúde do empregado. Por quê? Porque paulatinamente ele vai perdendo a saúde. Tanto é que é por isso que ele se aposenta mais cedo. Ao passo que a periculosidade, ela é um risco, um potencial de risco para a vida. O que eu quero dizer com isso? Pensa comigo o seguinte, ó. Você, um trabalhador que está exposto, por exemplo, a uma condição periculosa. O fato de estar próximo à condição periculosa não traz prejuízos à sua saúde. Contudo, se houver uma intercorrência, pode ser fatal. Uma coisa que eu quero que vocês prestem muita atenção, que assim como no adicional de insalubridade, que nós falamos exaustivamente do rol taxativo, que aquilo tem que estar previsto na NR15, deve estar dentro de um dos anexos da NR15, a periculosidade também é assim. Por que eu chamo a atenção de vocês para este fato? Por uma questão muito simples. Muitos trabalhadores e muitas vezes muitos colegas nossos advogados, eles têm o hábito de achar que uma determinada situação perigosa, por ser apenas e tão somente perigosa, pode ensejar o direito ao adicional de periculosidade. Me lembro que uma vez fui procurado por um cliente no escritório que disse assim, eu quero adicional de periculosidade. Eu falei, tá, mas em qual condição você trabalhou? Ele falou, eu trabalhei na condição que as máquinas não tinham proteção e a qualquer momento eu poderia ser apanhado por uma máquina daquela e morrer. O risco ali era grave e iminente. Vou dizer a vocês que esta condição, ela não enseja o pagamento do adicional de periculosidade. Assim também como aquelas pessoas, por exemplo, que trabalham em altura. O trabalho em altura, ao meu ver, ele é um trabalho perigoso. Se houver um acidente ali, pode ser que o trabalhador venha entrar em óbito. Pode ser um acidente grave, que pode causar sequelas graves, uma queda, um trabalho em altura. E nós temos, inclusive, uma norma regulamentadora só para regular questões relacionadas à segurança de trabalho em altura. Contudo, é importante frisar que o trabalho em altura, ou mesmo exposição em máquinas que não tenham proteção, não ensejam o pagamento do adicional de periculosidade, com exceção daqueles casos em que, eventualmente, algumas convenções coletivas trazem em seu bojo uma determinada condição e ela chama isso muitas vezes de adicional de risco, atividade perigosa, alguma coisa nesse sentido. Mas veja, pela lei nós não temos um adicional de periculosidade, por exemplo, para o trabalho em altura. Então prestem muita atenção nisso, porque é muito comum as pessoas acharem que só o fato do empregador expor em risco a vida deste trabalhador pode gerar o direito ao adicional de periculosidade. E essa não é uma verdade, né? Por exemplo, aqui na minha região, nós temos um sindicato, que ele é do sindicato dessas empresas de conservação e limpeza. Essa é o principal ramo das atividades. É o sindicato que representa os trabalhadores dessa categoria. E na convenção coletiva deste segmento, existe lá uma cláusula que paga um adicional de risco para aqueles trabalhadores que lavam fachadas de prédio, porque ele trabalha num balancinho pendurado na parte externa do prédio e ele faz toda aquela limpeza. Veja que é um caso específico. Pela lei, este trabalhador não teria direito ao adicional de periculosidade. Contudo, por ele fazer parte e estar representado por um sindicato daquela categoria e que para esta atividade a convenção coletiva instituiu esse adicional de risco, ele vai ter direito. Mas lembrando que é uma exceção. E se é uma exceção, eu preciso, óbvio, se eu for ajuizar uma ação dessa, juntar com a petição inicial as convenções coletivas de todos os períodos, de todos os anos que ele trabalhou nesta condição, para somente então pedir o adicional de risco, que é equivalente ao adicional de periculosidade. Isso era muito comum também para os vigilantes, só que os vigilantes desde 2013 foi regulamentada essa questão. Então, para o vigilante hoje, de acordo com a lei,
ele tem direito ao adicional de periculosidade. Vamos ver quais são as condições do adicional de periculosidade? Está aí, ó. Chama na tela para vocês. Empregados que estejam expostos a explosivos, inflamáveis, energia elétrica, radiações ionizantes ou substâncias radioativas, tá? Segurança pessoal ou patrimonial, trabalho em motocicleta e o bombeiro civil. Taxativamente, este é as condições das quais a lei determina que seja pago o adicional de periculosidade. Fora isso, apenas e tão somente se nós estivermos diante de uma condição onde a convenção coletiva possa trazer algo diferente e que esteja fora deste rol taxativo com relação ao adicional de periculosidade. Perfeito?